A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz, capítulo 5. No entanto, Jacinto, desesperado com tantos desastres humilhadores, as torneiras que dessoldavam, os elevadores que emperravam, o vapor que se encolhia, a eletricidade que se sumia, decidiu valorosamente vencer as resistências finais da matéria da força, por novas e mais poderosas acumulações de mecanismos. E nessa semana de abril, enquanto as rosas desabrochavam, a nossa agitada casa, entre aquelas quietas casas dos Campos Elíseos, que preguiçavam ao sol, incessantemente tremeu, envolta num pó de caliça e de empreitada, com um bruto picar de pedra, o retinente matelar de ferro, nos silenciosos corredores, onde me era doce fumar, antes do almoço, um pensativo cigarro, circulavam agora, desde madrugada, ranchos de operários, de blusas brancas, assobiando o petit bleu, e intimidando os meus passos quando eu me atravessava em fralda e chinelos para o banho, ou para outros retiros. Apenas se varava com perícia algum andaime obstruindo as portas. Logo se esbarrava com uma pilha de tábuas, uma ceira de ferramentas ou um balde enorme de argamassa, e os pedaços de soalho levantado mostravam tristemente, como num cadáver aberto, todos os interiores do 202. A ossatura, os sensíveis nervos de arame, os negros intestinos de ferro fundido. Cada dia estacava diante do portão alguma lenta carroça, donde os criados, em mangas de camisa, descarregavam caixotes de madeira, fardos de lona, que se despregavam e se descosiam numa sala asfaltada. Ao fundo do jardim, por trás da sebe de lilazes, e eu descia, reclamando pelo meu príncipe, para admirar uma nova máquina, que nos tornaria a vida mais fácil, estabelecendo de um modo mais seguro o nosso domínio sobre a substância. Durante os calores que apertaram depois da ascensão, ensaiamos espereçadamente para refrescar as águas minerais, a soda welter e os medocs ligeiros, 3 geleiras que se amontoaram na copa sucessivamente, desprestigiados. Com os morangos novos, apareceu um instrumentozinho astuto, para lhe arrancar os pés, delicadamente. Depois recebemos outro, prodigioso de prata e cristal, para remexer freneticamente as saladas, e na primeira vez que o experimentei, todo o vinagre esparrinhou sobre os olhos do meu príncipe, que fugiu aos uivos. Mas ele teimava, nos atos mais elementares, para aliviar ou apressar o esforço. Se socorria Jacinto da dinâmica, e agora era por intervenção de uma máquina que abotoava as ceroulas. E simultaneamente, ou em obediência à sua ideia, ou governado pelo despotismo do hábito, não cessava, ao lado da mecânica acumulada, de acumular erudição. A invenção dos livros 202, solitários, aos pares, em pacotes, dentro de caixas, franzinos, gordos e repletos de autoridade, envoltos em plebeia capa amarela ou dos revestidos de marroquim e ouro, perpetuamente, torrencialmente, invadiam por todas as largas portas a biblioteca, onde se estiravam sobre o tapete, se repimpavam nas cadeiras macias e entronizavam em cima das mesas robustas e, sobretudo, trepavam contra as janelas, em sôfregas pilhas, como se sufocadas pela sua própria multidão, procurassem com ânsia espaço e ar. Na erudita nave, onde apenas alguns vidros mais altos restavam descobertos, sem tapume de livros, perenemente se adensava um pensativo crepúsculo de outono, enquanto fora junho refulgia. A biblioteca transbordara através de todo o 202. Não se abria um armário sem que de dentro se despenhasse, desamparada, uma pilha de livros. Não se franzia uma cortina sem que de trás surgisse, hirta, uma rama de livros. E imensa foi a minha indignação quando uma manhã, correndo urgentemente, de mãos nas alças, encontrei vedado por uma tremenda coleção de estudos sociais a porta do Walter Closet. Mas amargamente, porém, me lembro da noite histórica em que no meu quarto, moído e mole de um passeio a Versalhes, com as pálpebras poeirantes e meio adormecidas, tive de desalojar do meu leito, praguejando um pavoroso dicionário de indústria, em 37 volumes. Senti então a suprema fartura do livro. Ajeitando com murros os travesseiros, maldisse a imprensa, a facúndia humana, e já me estirara, adormecia, quando topei, quase parti a preciosa rótula do joelho, contra a lombada de um tomo que velhacamente se aninhara entre as paredes e os colchões.
Com furor, em um berro, empolguei, arremessei o tomo afrontoso, que entornou o jarro, inundou um tapete rico de Daguestão, e nem sei se depois adormeci, porque os meus pés, a que não sentia nem o pisar, nem o rumor, como se um vento brando me levasse, continuaram a tropeçar em livros no corredor apagado, depois na areia do jardim que o luar branqueava, depois na avenida dos Campos Elíseos, povoada e ruidosa como numa festa cívica. E ó, portento, todas as casas ao lado eram construídas com livros. Nos ramos dos castanheiros ramalhavam folhas de livros. E os homens, as finas damas, vestidos de papel impresso, com títulos nos dorsos, mostravam em vez de rosto um livro aberto. Aqui a brisa lenta virava docemente as folhas. Ao fundo, na Praça da Concórdia, avistei uma escarpada montanha de livros. Aqui tentei trepar, aquejante, ora enterrando a perna em flácidas camadas de versos, ora batendo contra a lombada, dura como calhau, de tomos de êxege e crítica. A tão vastas alturas subi, para além da terra, para além das nuvens, que me encontrei, maravilhado entre os astros. Eles rolavam serenamente, enormes e mudos, recobertos por espessas crostas de livros, donde surgia, aqui e além, por alguma fenda, entre dois volumes mal juntos, um raiozinho de luz sufocada e ansiada. E assim acendi ao paraíso. De certo era o paraíso, porque com os meus olhos de mortal argila avistei o ancião da eternidade, aquele que não tem manhã nem tarde, numa claridade que dele irradiava mais clara que todas as claridades, entre fundas estantes de ouro, abarrotadas de códices, sentado em vetustíssimos folhos, com os flocos das infinitas barbas espalhados por sobre remas de folhetos, brochuras, gazetas e catálogos, o Altíssimo lia. A fronte superdivina que concebera o mundo pousava sobre a mão superforte que o mundo criara. E o Criador lia e sorria. Ousei, arrepiado de sagrado horror, espertar por cima do seu ombro coruscante. O livro era brochado, de 3 francos. O eterno lia Voltaire, numa edição barata, e sorria. Uma porta faiscou e rangeu, como se alguém penetrasse no paraíso. Pensei que um santo novo chegara da terra. Era Jacinto, com um charuto em brasa, um molho de cravos na lapela, sobraçando 3 livros amarelos que a princesa de Carmã lhe emprestara para ler. Numa dessas ativas semanas, porém, a minha atenção subitamente se despegou deste interessante Jacinto. Hóspede do 202, conservara no 202 a minha mala e a minha roupa, e acostado à bandeira do meu príncipe, ainda ocasionalmente, comia do seu caldeirão suntuoso. Mas a minha alma, a minha embrutecida alma e o meu embrutecido corpo, habitavam então na rua do Helder, número 16, quarto andar, porta à esquerda. Descia eu uma tarde, numa leda paz de ideias e sensações, o Boulevard da Madalena, quando avistei, diante da estação dos ônibus, rondando no asfalto, num passo lento e felino, uma criatura seca, muito morena, quase tisnada, com 2 fundos olhos taciturnos e tristes, e uma mata de cabelos amarelados, toda crespa e rebelde. Sob o chapéu velho de plumas negras, parei como colhido por um repuxão nas entranhas, a criatura passou, no seu magro rondar de gata negra, sobre um beiral de telhado, ao luar de janeiro. 2 poços fundos não reluzem mais negro e taciturnamente do que luziam os seus olhos, taciturnos e negros. Não recordo como rocei o seu vestido de seda, lustroso e encebado nas pregas, nem como lhe rosnei uma súplica por entre os dentes que rangiam, nem como subimos ambos, morosamente mais silenciosos que condenados, para um gabinete do café Durande, safado e morno. Diante do espelho, a criatura, com a lentidão de um rito triste, tirou o chapéu e a roumeira, salpicada de vidrilhos. A seda puída do corpete engasgava nos cotovelos agudos, e os seus cabelos eram imensos, de uma dureza e espessura de juba brava, em 2 tons amarelos, uns mais dourados, outros mais crestados, como a coda de uma torta ao sair quente do forno. Com um riso trêmulo, agarrei os seus dedos compridos e frios. E o nomezinho, hein? Ela séria, quase grave. Madame Colombe, 16, Rua do Welter, quarto andar, porta à esquerda. E eu também me senti muito sério, trespassado por uma emoção grave, como se nos envolvesse, naquela alcova de café.
a majestade de um sacramento. A porta empurrada levemente, o criado avançou a face nédia. Ordenei uma lagosta, pato com pimentões e borgonha, e foi somente ao findarmos o pato que me ergui, armafanhando convulsamente o guardanapo. E a tremer, lhe beijei a boca, toda a tremer, num beijo profundo e terrível, em que a deixei a alma entre saliva e gosto de pimentão. Depois, numa tipóia aberta sob um bafo mole de leste de trovoada, subimos a avenida dos Campos Elíseos, em frente à grade 202, murmurei, para deslumbrar com meu luxo. Moro ali, todo o ano. E com ao mirrar o palacete, debruçada, ela roçara a mata fulva do pelo crespo pela minha barba. Berrei desesperadamente ao cocheiro que galopasse para a rua do Helder, número 16, quarto andar, porta esquerda. Amei aquela criatura com amor, com todos os amores que estão no amor, o amor divino, o amor humano, o amor bestial como Santo Antonino amava a Virgem, como Romeu amava Julieta, como um bode ama uma cabra. Era estúpida, era triste. Eu deliciosamente apagava a minha alegria na cinza da sua tristeza, e com a inefável gosto afundava a minha razão na densidade da sua estupidez. Durante 7 furiosas semanas, perdi a consciência da minha personalidade de Zé Fernandes, Fernandes Noronha Sande, de Guiães. Ora se me afigurava ser um pedaço de cera que se derretia, com horrenda delícia, num forno rubro e rugidor. Ora me parecia ser uma faminta fogueira onde flamejava, estalava e se consumia um molho de galhos secos. Desses dias de sublime sordidez, só conserva a impressão de uma alcova forrada de cretones sujos, de uma bata de lã cor de lilás com sotaches negros, de vagas garrafas de cerveja no mármore de um lavatório, e de um corpo chinado que rangia e tinha cabelos no peito. E também me resta a sensação de incessantemente e com arroubado deleite me despojar, arremessar para um regaço que se cavava entre ventre sumido e joelhos agudos, o meu relógio, os meus berloques, os meus anéis, os meus botões de punho, de safira, e as 109,7 libras em ouro que eu trouxera de Guiães, numa cinta de camurça, do sólido decoroso bem fornecidos a Fernandes. Só restavam uma carcaça errando através de um sonho, com as gambias moles e a baba a escorrer. Depois de uma tarde, trepando com a acostumada gula a escada da rua do Helder, encontrei a porta fechada e arrancando da ombreira aquele cartão da Madame Colombe, que eu lia sempre tão devotamente e que era sua tabuleta. Tudo no meu ser tremeu, como se o chão de Paris tremesse. Aquela era a porta do mundo que ante de mim se fechara. Para além estavam as gentes, as cidades, a vida, Deus e ela. E eu ficara sozinho, naquele patamar do não ser, fora da porta que se fechara, o único ser fora do mundo. Rolei pelos degraus, com o fragor e a incoerência de uma pedra, até ao cubículo da porteira, e do seu homem que jogavam as cartas em ditosa pachorra, como se tão pavoroso abalo não tivesse desmantelado o universo. Madame Colombe, a barbuda comadre, recolheu lentamente a vasa. Já não mora, abalou esta manhã, para outra terra, com outra porca. Para outra terra, com outra porca, vazio, negramente vazio, de todo o pensar, de todo o sentir, de todo o querer. Boiei aos tombos como um tonel vazio, na corrente assoada do Boulevard, até que encalhei num banco da Praça da Madalena, onde tapei com as mãos, a que não sentia a febre, os olhos, a que não sentia o pranto. Tarde, muito tarde, quando já cerravam com estrondas cortinas de ferro das lojas, surgiu de entre todas as confusas ruínas do meu ser a eterna sobrevivente de todas as ruínas, a ideia de jantar. Penetrei no durante com os passos entorpecidos de um ressuscitado, e numa recordação que me escaldava a alma, encomendei a lagosta, o pato, o borgonha. Mas ao alargar o colarinho, ensopado pelo ardor daquela tarde de julho, entre a poeira da Madalena, pensei com desconforto: Santíssimo nome de Deus, que imensa sede me faz essa desgraça. De manso acenei ao moço. Antes do borgonha, uma garrafa de champanhe, com muito gelo, e um grande copo. Creio que aquele champanhe se engarrafara no céu, onde corre perenemente a fresca fonte da consolação, e que na garrafa bendita que me coube penetrara antes de arrolhada um jorro largo dessa fonte inefável, Jesus.
Que transcendente regalo daquele nobre copo, embaecido, nevado, a espumar, a picar, num brilho de ouro, e depois garrafa de Borgonha, e depois garrafa de conhaque, e depois hortelã-pimenta granitada em gelo, e depois um desejo arquejante de espancar, com o meu rijo marmeleiro, de Guiães, a porca que fugira com outra porca.